Olá pessoal, chegamos na nossa aula de número 84, na nossa 18ª aula sobre o pensamento e a filosofia de Aristóteles, penúltima aula sobre o pensamento de Aristóteles, um dos filósofos mais importantes da história da filosofia, junto com Platão, né, são considerados os principais autores aí da filosofia antiga, da filosofia ocidental. É claro que algumas pessoas discordam aí dessa posição, né? Mas isso é uma outra história. Por exemplo, o filósofo francês, o Michel Onfray, ele vai justamente questionar se Platão e Aristóteles são filósofos assim tão importantes, tão relevantes, ou se foi a tradição que os tornou importantes. Mas isso é uma outra história, tá bom? Hoje, então, vamos continuar falando um pouquinho sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles, tá? Hoje, na nossa aula do número 84, vamos falar sobre a poética. Vamos ver aí o que Aristóteles entende por poética. Vamos ver o que Aristóteles vai falar da arte. Vai falar sobre a arte. Lembrando que eu sou professor de arte também, dou aula de arte e também dou aula de filosofia. Então, de certa forma ali, eu percebo que durante a história da estética, a filosofia de Aristóteles ela aparece muito lá, principalmente até o século XVI, século XVII, na Itália e na França, tá? Se você tiver alguma dúvida sobre essas questões estéticas, eu tenho um curso completo de estética aqui no meu canal, se eu não me engano, são 12 aulas ali, que totalizam mais de 10 horas de conteúdo. Além de outros conteúdos que eu tenho aí no meu canal também, como a história da literatura ocidental que eu estou produzindo ali, com base na obra do Otto Maria Carpo. Mas vamos lá então, vamos à aula então, certo? Aula de número 84, 18ª aula sobre Aristóteles. A poesia, e em geral a arte, é definida por Aristóteles como imitação. Isso aí geralmente é um conceito quase comum lá entre os gregos, tá? Que a arte é imitação da realidade, tá bom? Só que a gente vai ver que para Aristóteles a arte vai um pouco mais além dessa questão da imitação. Para Platão, a gente viu, né, nas nossas aulas sobre Platão, que Platão de certa forma condenava essa arte imitativa porque a própria realidade já era uma imitação, digamos assim, uma cópia lá do mundo das ideias, do mundo dos paradigmas ou mundo das formas, e a arte, na verdade, só seria uma cópia da cópia, afastando o homem, digamos assim, daquela verdade que se remete à ideia, né, à universal. Ok? Aristóteles não vai ter essa visão. Aristóteles vai ver a arte de forma diferente conforme a gente vai ver. Mas a imitação pode ser feita com meios diferentes e por modos diferentes, e dirigir-se a objetos diferentes. Então aqui o Aristóteles não considera, digamos assim, a arte apenas como imitação dentro daquela perspectiva de Platão, tá? Mas ele mostra que essa imitação ela pode ser feita por modos diferentes, meios diferentes e dirigir-se a objetos diferentes. E isso aí já representa toda a diferença entre a filosofia de Platão e de Aristóteles. Com efeito, pode-se imitar por meio de cores ou de formas, como acontece na pintura. Então, essa imitação pode ser feita justamente por meio das cores. Com as cores você imita os objetos ali da realidade, qualquer objeto que você quer descrever. Eu quero descrever o mar, eu quero descrever a areia, eu quero descrever a folhagem, as flores, as plantas, etc., os animais, a pele humana. Então, através das cores, você pode imitar a realidade. É uma forma de imitação, tá? Nesse caso, a imitação é feita aí pela pintura. Ou por meio da voz, como ocorre na poesia. A poesia procura justamente imitar, de certa forma, ali através da voz, através da fala, os sentimentos de determinados personagens. Se eles estão com raiva, se eles estão tristes, se eles estão felizes, se eles estão infelizes. Então a voz vai procurar imitar uma determinada situação, a fim de convencer o auditório, né? Aqueles que estão assistindo ali a peça, a poesia, etc. Quem está declamando a poesia, etc. Tá? Ou por meio do som na música. Então a música, né, claro, quando a gente está pensando na música, tem que pensar lá naquela música grega daquela época. Embora a gente não tenha muita referência sobre a música grega, mas de certa forma era uma música ali voltada justamente para as peças teatrais. E a música, de certa forma, tem que tentar imitar ali algum sentimento, alguma ideia, tem que passar alguma tensão ou não. Relativamente ao objeto, podem imitar-se ou pessoas superiores ao comum dos homens. Então, em relação ao objeto, a arte pode imitar
pessoas que são superiores ao comum dos homens. Por exemplo, como acontece na epopeia e na tragédia. Tá? Na epopeia e na tragédia, trata-se de pessoas que geralmente são superiores aos homens. Vamos pegar, por exemplo, Ulisses, vamos pegar Aquiles, o Ajax e qualquer outras pessoas ali que pareçam ser superiores aos homens comuns ou pessoas comuns ou inferiores ao comum, como acontece na comédia. Então, a perspectiva de Aristóteles na comédia, a comédia geralmente vai tratar não de pessoas épicas, digamos assim, mas a comédia vai tratar de pessoas comuns, de pessoas do cotidiano e pessoas ainda inferiores ao comum. Então, dentro dessa perspectiva aí de Aristóteles, o objeto pode ser algo superior ou algo inferior àquele ao comum, tá? Aí vai depender se é uma tragédia ou uma comédia. Naquela época, nem se passava pela cabeça, de certa forma ali dos autores, de retratar personagens ali épicos em cena de comédia. Na verdade, esse tema na história da arte, na história da literatura, vai aparecer bem mais pra frente lá, tá? Vai aparecer bem mais pra frente. E justamente na época dos gregos, eles não pensavam nessa possibilidade, né? Jamais você poderia pensar o Aquiles dentro de uma comédia, né? O Ajax, o Ulisses, o Heitor, qualquer personagem ali fazendo coisas cotidianas, digamos assim, ou coisas que levariam ao riso, né? Isso não poderia ser pensado. Relativamente aos modos da imitação, pode-se imitar narrativamente ou dramaticamente. Então, em relação à imitação, como que se pode imitar? Narrando, ou seja, algum personagem narrando uma história. Ulisses está desembarcando na praia de Ítaca. Heitor está enfrentando Aquiles, etc. Então, isso é uma narração. Você pode justamente imitar essa narrativa, tá? É um modo da imitação ou dramaticamente, onde não tem a narração propriamente dita, mas tem os personagens ali chorando, rindo, guerreando, esperneando, fazendo qualquer outra coisa ali, mostrando através dos seus corpos, das suas ações, das suas atitudes, determinados sentimentos, tentando passar esses sentimentos para as pessoas. Neste último caso, ou seja, a imitação de um modo dramático, neste último caso, introduzem-se as diferentes pessoas a agir e a falar diretamente, como acontece na tragédia e na comédia, tá bom? Então, isso aí é a questão da imitação ali, de um modo dramático da imitação, onde as pessoas justamente vão tentar imitar os sentimentos, e isso aparece tanto dentro da tragédia quanto da comédia, tá bom? Embora a parte da comédia de Aristóteles nós não tenhamos muitos dados, porque a obra dedicada ali, a parte dedicada à comédia, foi perdida, tá? E nós temos bastante ali uma teoria sobre a tragédia, que influenciou muito a história da humanidade, a história da arte, a história da estética. Foi até o século XVI e XVII sendo debatida lá firmemente na Itália e na França. Autores que defendiam ali as teorias aristotélicas sobre a tragédia continuaram reproduzindo, de certa forma, as obras de arte naquele molde, naqueles modelos, tá? Outros autores naquela época começaram a aparecer e criticar, falando, não, a estética do Aristóteles, a arte, a poética do Aristóteles, não pode representar toda a obra de arte, nós temos que pensar em novos modelos, tá? Mas isso só no século XVI e XVII começa a ser debatido. Mais uma vez, se interessa por essa questão, assista às nossas aulas sobre estética, tem um curso completo de estética aqui no meu canal. Além dessas determinações gerais do conceito da imitação, a poética de Aristóteles, na parte que chegou até nós, não contém mais que a teoria da tragédia. Então foi isso que eu acabei de trazer. Além da questão da imitação, a obra do Aristóteles vai trazer apenas a questão da tragédia, não vai falar da comédia. Essa parte foi perdida, infelizmente. Então a gente não sabe ali quais foram as considerações de Aristóteles sobre a comédia. A tragédia se define como imitação de uma ação grave e completa em si mesma, que tenha uma certa amplitude, uma linguagem adornada em proporção diferente conforme as diferentes partes, tá? Então aqui o Aristóteles está mostrando como que justamente se desenvolve uma tragédia. E foram essas teorias que foram estudadas durante toda a história da arte, durante toda a história da estética. Aquele que procurasse fazer uma tragédia tinha que seguir esse modelo aristotélico, até o momento que esse modelo começou a ser questionado e outras tragédias começaram a ser escritas. E desenrola-se através de personagens que atuam em cena, não que narrem, tá?
tá? Então na tragédia geralmente não há narração, mas há, digamos assim, uma atuação dos personagens, né? Eles querem mostrar, através da atitude deles ali, o que que eles estão passando, o que que eles estão sentindo. E geralmente a tragédia a gente já sabe, né? Principalmente a grega, sempre termina ali de uma forma complicada, de uma forma, digamos assim, que realmente surpreende o leitor. Eu gosto muito das obras das tragédias gregas, eu acho assim maravilhoso, né? O Ésquilo, o Sófocles, gosto muito também do Homero, tá? E gosto desses autores assim porque eles realmente conseguem passar ali uma tensão, né? Você lê aquelas obras ali, você acaba realmente entrando na, digamos assim, ali no problema do personagem, né? Você vai se angustiando junto com o personagem. Eu acho muito interessante isso. Mas essa é a minha opinião pessoal. E produza, finalmente, mediante casos de piedade e de terror, a purificação de tais paixões. Aqui a gente vai entrar numa outra concepção também que o Aristóteles traz em relação, né, justamente a questão da sua poética, uma poética como purificação das paixões, tá? Uma coisa que Platão não percebeu dentro da arte, dentro da poética, é justamente essa capacidade purificadora, que o Aristóteles vai chamar de catarse, certo? O Platão, na verdade, acreditava que a arte ela vai estimular os sentimentos e isso poderia ofuscar a razão humana. A razão que deve ser o guia da nossa conduta e os sentimentos eles podem cegar a razão. O Aristóteles traz a ideia de que os sentimentos estimulados ali pela arte podem ser purificados justamente pela arte. Então ele não vê a arte de forma negativa, assim como Platão. Aristóteles detém-se especialmente a ilustrar a unidade da ação trágica. Então Aristóteles ali vai procurar mostrar como funciona a unidade da tragédia. A unidade da tragédia se dá justamente pela capacidade da tragédia de seguir ali um roteiro que se completa, que se fecha em si mesmo. A tragédia é completa em si. Se você tira uma parte ali da tragédia, a obra não fica boa. A obra falta alguma coisa. A tragédia, uma boa tragédia, ela tem que ter essa unidade, tá? De tanto de tempo quanto de espaço, etc. Que justamente ali você reconhece todos os elementos e se falta alguma coisa, falta tudo, tá? A obra não é perfeita. E esse modelo da unidade da tragédia também foi debatido até os séculos XVI e XVII. Esta deve desenrolar-se com continuidade do princípio ao fim, de modo tal que todos os acontecimentos se encadeiem e não seja possível suprimi-los ou mudá-los de lugar, sem mudar e desorganizar a ordem do conjunto. Então toda a tragédia ali, ela tem que ter todas as suas cenas, todas as suas partes de maneira conectadas para formar justamente uma unidade. Não pode ser algo solto, não pode ser algo separado, mas tem que ser alguma coisa, digamos assim, que forma uma unidade. Se falta alguma coisa, falta tudo. Por isso, o objeto da tragédia, mais que o verdadeiro, é o verossímil. Aquilo que pode verificar-se segundo verossimilhança e necessidade. Qual é o objeto da tragédia, tá? O objeto da tragédia é não o verdadeiro, tá? Mas o verossímil, a verossimilhança, aquilo que pode ser, aquilo que não necessariamente é, mas aquilo que pode ser. Discutimos um pouquinho sobre essa questão da verossimilhança na aula anterior, onde falamos sobre a retórica, tá? Hoje, na questão poética, a gente vai trazer essa ideia de que o objeto da arte não pode ser o verdadeiro, porque para Aristóteles a ciência que tem por objeto o verdadeiro é justamente a ciência. Somente a ciência ali tem por objeto o verdadeiro ou o necessário. O papel da arte, o papel da poética, o papel, digamos assim, da produção artística é o de justamente se aproximar do verdadeiro. A verossimilhança é aquilo que se aproxima do verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Então, a arte ela é nobre dentro da perspectiva de Aristóteles justamente por causa disso, porque tudo que ela reproduz ali se aproxima do verdadeiro, tá? E é uma aproximação justamente aquilo que é necessário. Dentro da obra de Platão, a gente tem uma coisa diferente, porque para Platão, a arte ela se afasta do verdadeiro, tá? A arte se afasta do verdadeiro porque ela se afasta da ideia, do supremo bem. Já para Aristóteles, não. A arte ela apresenta uma verossimilhança com o real, com o verdadeiro. Então, por isso que a arte ela é nobre, tá bom? Por isso, também, a poesia é mais filosófica e mais elevada que a história.
A poesia exprime principalmente o universal, a história o particular. Aqui uma concepção do Aristóteles que ficou bem famosa, as pessoas às vezes ficam revoltadas com essa opinião, eu não entendo por quê, né? De que a poesia é superior à história, porque a história se limita a narrar fatos particulares. A história se limita à narrativa, a narrar fatos que já aconteceram no passado e fatos ali que se remetem a uma pessoa, a um conjunto de pessoas ou uma situação. Já a poesia e a poética, ela é superior nesse sentido à história, porque a poesia visa tratar de sentimentos, ideias e conceitos que são universais ou se aproximam desses universais justamente por tratarem de uma verossimilhança com aquilo que é necessário. Então a poesia vai tratar de um sentimento que pode ser reconhecido em qualquer lugar. A arte, ela tem uma língua, digamos assim, uma linguagem universal praticamente. Quando você escuta uma determinada música, pode ser uma música em inglês, em qualquer outro idioma, você não precisa entender a letra, mas aquela música às vezes te passa o sentimento do que está acontecendo. Quando você assiste um filme, por mais que você não entenda ali, aquele filme te passa alguma coisa e isso acontece de forma universal. Tá bom? Então acho que essa é a grande diferença entre a poesia e a história na perspectiva do Aristóteles. Efetivamente, a história narra tudo aquilo que aconteceu a uma dada personagem ou num dado período, segundo a pura e simples sucessão dos acontecimentos. Então a história vai se limitar a tratar do particular, narrando o que aconteceu com um personagem ou com alguma coisa ali num determinado período histórico. A poesia imita somente o verossímil, o qual, como se disse, é aquilo que acontece mais geralmente e é, portanto, o análogo da universalidade ou da necessidade própria dos objetos da ciência, tá? O verossímil é aquilo que acontece na maioria das vezes, mas não sempre. Se acontecesse sempre, seria necessário. Não pode ser necessário, porque o necessário é apenas objeto de ciência. Então a arte se aproxima da ciência, porque a arte vai retratar justamente o verossímil, ou aquilo que acontece na maioria das vezes, e por isso, de certa forma, ela está mais próxima da ciência e ela tem uma posição mais nobre que a história, tá bom? Isso aí, obviamente, vai ser questionado durante a história da filosofia, a história da arte, a história da estética, tá? Alguns autores, como por exemplo os autores da fenomenologia, vão mostrar que não existe superioridade da imagem da obra poética para a obra real, tá? Não tem diferença daquilo que é imaginado para aquilo que é, digamos assim, real. Não que não tenha diferença, não há, digamos assim, uma escala valorativa onde você possa dizer o real é superior ao ideal. Não, eles vão colocar isso no mesmo lado da balança, tá? Um dos filósofos que eu estudo, né, já comentei também nas aulas anteriores, ali que é o Gaston Bachelard, ele justamente vai mostrar, procurar mostrar ali qual que é a essência, digamos assim, da imagem poética. Ele vai justamente fazer um estudo sobre a essência, mostrando que isso tem, de certa forma, uma realidade. Tá bom? Mas isso é uma outra história. Então, aqui na época de Aristóteles, de certa forma, a imagem ainda é vista como algo ainda inferior ao objeto material, ao objeto real. Se Platão sustenta que a ação dramática, interessando os espectadores nas paixões violentas agitadas em cena, encoraja neles tais paixões, Aristóteles crê, pelo contrário, que a tragédia exerce uma função purificadora e liberta a alma do espectador das paixões que a tragédia representa. Então, como a gente já havia acentuado, na perspectiva de Platão, a arte ela pode acentuar determinados sentimentos, pode tornar às vezes o homem violento, pode tornar o homem mais amoroso, mais sentimental. Já o Aristóteles mostra que não, né? Que a arte ela pode purificar os homens de tais paixões, tá? Um homem violento ao assistir uma peça, uma obra de arte, e ao reconhecer ali a violência, ele pode justamente se questionar sobre as atitudes que ele vem tendo, tá? O homem ao assistir uma peça de amor, justamente vendo ali o que acontece com os personagens, ele pode questionar justamente também sobre os seus sentimentos. Então a obra de arte ela pode purificar. Na perspectiva de Platão, a obra de arte ela exalta o sentimento, cegando a razão. Para Aristóteles não, a obra purifica, ele traz uma purificação dos sentimentos. Alguns daqueles que são dominados pela piedade, pelo temor ou pelo entusiasmo, quando ouvem cantos orgiásticos como os religiosos, acalmam-se como por efeito de uma medicina e de uma catarse.
tá? Então Aristóteles vai trazer aqui uma ideia de que justamente aqueles que são excitados pelas paixões, ao entrar em determinado contato com a arte, eles podem realmente se acalmar e podem refletir sobre aqueles sentimentos que eles estão tendo. Como se, de certa forma, eles tomassem um determinado remédio para torná-los calmos, tá? A arte, então, nesse sentido, poderia acalmar o sentimento. É interessante notar que em alguns hospícios, né? Não sei se eu posso falar hospício, ou algumas clínicas psiquiátricas, hospitais psiquiátricos, tá? Geralmente utiliza-se a música clássica para acalmar alguns pacientes ali nervosos. Então a gente percebe que a arte ela realmente tem um poder de acalmar. Isso na perspectiva do Aristóteles é chamado de catarse, que é uma purificação dos sentimentos. Então a gente percebe também que determinadas religiões utilizam a música para acalmar também as pessoas ali, para fazer elas entrar num estado de transe, mais ou menos. Tá? Por isso, é necessário que se submetam a tal ação aqueles que se veem sujeitos à piedade, ao temor e, em geral, às paixões, de modo conveniente a cada um, a fim de que se gerem todos um alívio aprazível. Tá? Então, esse é o grande papel ali da arte na perspectiva de Aristóteles. Procura fazer uma purificação dos sentimentos. A arte é quase como se fosse uma medicina, um remédio que acalma as paixões violentas. Aristóteles via assim na arte, e em particular na poesia e na música, um meio potente de educação, e no caráter imitativo da arte já não vê como Platão motivo para considerá-la ilusória, tá? Então é isso aí, o Aristóteles vê, de certa forma, de um modo positivo a arte, embora o Aristóteles exclua determinados tipos de arte, como por exemplo, Aristóteles não fala das artes plásticas, o Aristóteles vai falar da música e da poesia, então ele não chega a mencionar ali o papel das artes plásticas também nesse sentido. O Raymond Byron, né, ele escreve lá uma história da estética que ele vai justamente criticar a estética do Aristóteles como uma estética incompleta, mas de certa forma que foi louvado ali por séculos, até o século XVII, para você ter uma ideia, tá? Como uma estética a ser seguida. Então é isso, né? Quando Platão vê a arte ali como uma coisa meramente imitativa e ilusória, Aristóteles mostra que a arte é imitativa, mas ela procura imitar o real, o verdadeiro, né? A arte, ela trabalha com a verossimilhança, conforme nós já apresentamos. O mundo sensível que a arte imita não é para Aristóteles simples aparência, mas é realidade que pode ser objeto de ciência. Então veja, esse é mais um ponto positivo ali da arte em relação à história, digamos assim, tá? E também a concepção de Platão sobre a arte. A arte, ela procura trazer objetos reais, tá? São objetos que acontecem ali na maioria das vezes, tá? Mas não todas as vezes. Então são situações ali que podem ser passíveis de estudo, podem ser passíveis de ciência. Então a arte não é ilusória, ela não trata de coisas que não existem, mas muito pelo contrário, ela está mostrando sempre ali uma realidade que está ao nosso alcance. E essa realidade pode ser analisada. Falando um pouquinho também da obra do Bachelard, né, do Bachelard Noturno, que é o Bachelard que justamente vai tratar da questão ali da imagem poética, o Bachelard utiliza a psicanálise justamente para tentar entender ali qual que é, digamos assim, a grande pegada daquela imagem dentro da consciência dos poetas que escreveram essas imagens, tá? Inclusive ele vai usar muito também ali a psicologia analítica do Jung, justamente para mostrar que existem 4 arquétipos ali que alimentam, de certa forma, a alma do poeta, que é a água, o fogo, a terra e o ar, etc. Mas isso é uma outra história. Então veja, de certa forma também há uma psicologia do artista, onde se analisa a mente, a cabeça do artista a partir das obras que ele faz, né? Muita gente tenta fazer isso com o cinema hoje em dia, né? Na época do Aristóteles, não existia cinema, certo? Então muita gente pega lá a obra de alguns autores, assim, polêmicos, como por exemplo o Lars von Trier, etc. e tal, e justamente tenta entender a cabeça desse cara a partir dos filmes ali que ele expõe. Isso aí é uma coisa bem interessante, tá? Então mostra que a arte, ela pode ser passível também como um objeto da ciência, para tentar descobrir alguma coisa. Também a imitação dela, através da arte, perde, portanto, o caráter de aparência ilusória. Então, de certa forma, a arte procura trazer alguma coisa ali que se aproxima do real. É verossímil, é uma coisa que acontece na maioria das vezes, tá bom? Então, não é uma coisa meramente ilusória, como na perspectiva de Platão.
Aristóteles pode, assim, reconhecer a arte aquela função catártica que lhe dá valor educativo e formativo nos confrontos do homem. Então, a arte aqui também serve para educar os homens, no sentido de que a sociedade pode utilizar a arte justamente como uma função catártica, uma função de purificar as paixões do homem, tá? Uma cidade violenta deveria investir em arte. E uma cidade não violenta também deveria investir em arte. Na verdade, todo mundo deveria investir em arte, certo? Porque a arte é uma coisa assim que justamente torna a existência mais leve, a existência mais tranquila, a existência mais bela. Embora tenha alguns autores que vão justamente mostrar que a arte e a beleza não tem nada a ver, como por exemplo os autores aí da vanguarda moderna e principalmente na arte contemporânea, tá? Se eu não me engano, o Tolstói é um dos primeiros autores ali a separar a arte do belo. Ele mostra que belo e arte não tem nada a ver, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas dentro dessa perspectiva, poderíamos pensar a arte como algo que justamente ajuda a acalmar as pessoas, a liberá-las das suas paixões. Quem não, que nunca sofreu por amor, né? Não vai lá escutar uma música, não vai assistir um filme para tentar relaxar e tal, né? Quem nunca, às vezes, chegou cansado, estressado do serviço, né? Não chega em casa aí, toma um banho, escuta uma música, assiste um filme, lê um livro aí para tentar relaxar. Então, esse é o efeito aí catártico, digamos assim, da arte. Mas é claro que a catarse do Aristóteles vai mais além do mero relaxamento, né? A purificação é uma coisa que é bem mais profunda, tá? É algo quase próximo lá da psicologia, digamos assim. Sobre a catarse, faltam na poética elementos explícitos que consintam compreender a sua natureza. Então faltam elementos ali na poética que ajudem a determinar o que realmente é a catarse. Então muitos comentadores têm dúvidas do que realmente a catarse representa na filosofia do Aristóteles, mas sabe-se que justamente ela é uma teoria, digamos assim, que trata da purificação dos sentimentos e das paixões. Intérpretes antigos viram nela um tratamento médico das paixões, uma cura que combate o semelhante com o semelhante, tá? Então, alguns intérpretes antigos da obra de Aristóteles vão mostrar que essa catarse, ela procura justamente ser uma espécie de medicina dessas paixões, curar uma determinada paixão com a sua mesma paixão. O violento, ao olhar na arte, o violento, ele pode justamente pensar, nossa, é assim que eu ajo, é assim que eu sou. O mentiroso, ao olhar o mentiroso, ele pode pensar, nossa, mas eu sou dessa maneira, isso aí é ridículo e tal, né? Isso pode curar justamente ali esse sentimento exacerbado dentro de uma determinada pessoa. E não é claro se a catarse se entende como purificação pelas paixões ou antes como purificação das paixões. Tá? Então tem-se dúvida se a catarse é uma purificação pelas paixões ou uma purificação das paixões. Ela purifica as paixões ou purifica pelas paixões? A catarse purifica pelas emoções ou sentimentos ou ela purifica das emoções e dos sentimentos? Então tem essa dúvida. Talvez sejam as duas coisas, por que não, tá? Isso aí vai depender muito do intérprete, daquela pessoa ali que vai justamente estudar a obra do Aristóteles. Todavia, se considera que a catarse está ligada ao valor propriamente artístico da tragédia ou da música, pode-se excluir que ela seja, para Aristóteles, apenas uma medicina das paixões. Então aqui a catarse pode se considerar também como algo que vai além meramente daquele objeto que a obra procura mostrar, mas ela vai tratar justamente do fim da obra ou da substância, digamos assim, da obra. É uma coisa que vai além, digamos assim, dos sentimentos, tá? A catarse está ligada a um momento mais alto da vida espiritual, um momento no qual a paixão não está excluída, mas purificada ou exaltada. Então aqui a catarse aparece com um outro objetivo, com um outro foco, que é justamente estar ligada a um momento assim mais alto da vida do homem, da vida espiritual, que é justamente na perspectiva do Aristóteles aquela vida dedicada à inteligência, que aproxima o homem de Deus, conforme nós já comentamos na aula anterior, nas aulas anteriores sobre a alma, sobre a questão das substâncias físicas, etc. Tá? Então a catarse também está ligada, de certa forma, ali a justamente esse momento aí mais divino do homem. E efetivamente, enquanto a paixão se dirige unicamente ao objeto, que pode ser uma coisa ou uma pessoa, tá?
que liga o homem com o amor ou com o ódio, com o temor ou com a esperança, a arte, apresentando a paixão realizada num complexo ordenado de acontecimentos, como ocorre na tragédia, ou de sons expressivos, como na música, afasta o homem do objeto da paixão para interessá-lo na paixão em si mesma, naquilo que ela é, na sua substância. Então veja, aqui é uma outra função da catarse na perspectiva do Aristóteles, isso aqui é muito interessante. Isso aqui, na verdade, é quase um trabalho de fenomenologia, tá? Um trabalho de fenomenólogo, embora a fenomenologia seja criada só lá no século XX, né? Século XIX, século XX, lá pelo Husserl, certo? E justamente aqui o Aristóteles pode mostrar que a catarse pode justamente funcionar ali, não para você ficar focado naqueles fenômenos que justamente apresentam a paixão, mas uma volta à paixão em si mesma. Então, muitas vezes ali, a catarse ela pode ser utilizada justamente como elemento de purificação, onde você se reconhece no personagem, ou você consegue justamente achar a unidade da obra ali e justamente perceber qual é o sentimento, qual é o valor que justamente dá o fundamento a essa unidade, qual que é o valor que está ali por baixo. E justamente a catarse pode encontrar isso também, ajudar você a encontrar esse valor dentro da sua própria substância. Não como exemplos de coisas que acontecem, mas a paixão em si. A paixão tem como seu telos, ou seja, seu fim, a obtenção do seu objeto. A arte tem como seu telos, ou seu fim, a paixão na sua realidade representada. Então veja, a paixão está ligada a um objeto. É paixão a um homem, paixão a uma mulher, paixão a um animal, paixão a alguma coisa, tá? Já a arte, o fim da arte é a própria paixão, a paixão em si. Então a paixão tem como fim o objeto e a arte tem como fim a paixão. Então, essa é a diferença ali, talvez, entre essa perspectiva da catarse. A catarse é voltada para paixão, uma catarse ali que vai mostrar justamente aí como é que a paixão é representada pelos seus objetos. Já essa catarse ali ligada ao momento mais íntimo do homem, vai mostrar justamente a paixão em si mesma, aquela paixão que é o objeto da arte. Tá? Aristóteles inclui isto na sua teoria da catarse. Então, tudo isso que eu falei sobre essa questão espiritual da catarse também aparece dentro da sua teoria sobre a catarse. A arte liberta a paixão do seu término natural, porque a faz volver a própria paixão, a sua substância realizada na arte. Então a arte justamente vai mostrar ali para o homem, né, ou quando o homem compreende toda essa dimensão, de que os sentimentos, a paixão em geral tem um fim, mas a arte ela consegue prolongar justamente esse fim natural ali, por exemplo, né, a peça termina, tá? Com um desfecho, ela tem um fim. Mas no momento que eu vou ler de novo essa obra, de novo, essa paixão vai sempre voltando, e a arte tem esse poder justamente de trazer esses sentimentos, não deixa acabar, ela coloca o sentimento ali sempre em dia, tá? Sempre atualizando o sentimento, tá? Porque ela tem ali uma substância, que é a substância da sua própria paixão, ok? Então acho que seria mais ou menos essa a ideia. Hoje então nós estamos gravando aqui a nossa penúltima aula sobre a filosofia e o pensamento de Aristóteles, que justamente trata da questão poética, da questão da arte. Hoje tratamos um pouquinho da questão da catarse e mostramos como ela aparece dentro da perspectiva e da filosofia aristotélica, tá bom? Além da apreciação de Aristóteles em relação à arte, diferentemente de Platão, que condena a arte, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, nos vemos aí no próximo encontro.